Estamos felizes de estar aqui mais esta noite com todos os irmãos, agradecidos a Deus por essa oportunidade a mais que Ele nos concede. Nós vamos fazer hoje uma meditação um pouco mais breve, porque logo após o encerramento do culto, nós vamos fazer uma assembleia que será bem ligeira, né? Não levará mais que 10 minutos, mas não vamos deixar de meditar na palavra do Senhor, não é mesmo? E eu quero dizer aos irmãos, quando eu estava chegando, eu ouvi um hino sendo cantado, sabe, Júlio? E quando eu estava chegando, eu pensei, caramba, acho que eu me atrasei para o culto. Acho que eu confundi os horários, o culto deve começar às 7, eu estou pensando que é 7h30, porque estava tão bonito, os irmãos aqui ensaiando com essa dedicação, com esse carinho, com esse amor todo, que eu pensei que o culto já tinha começado. E, na verdade, já tinha, né? Mas eu pensei que já estava a reunião acontecendo. Mas, na verdade, eram os irmãos aqui se dedicando a esse ensaio, e eu quero agradecer, tá bom? A você, Júlia, aos irmãos aqui que têm feito esse trabalho excelente aqui na parte de louvor, aqui na igreja. Agora, irmãos, eu quero deixar com os irmãos um texto onde o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo. E como os irmãos sabem, o apóstolo Paulo, no Novo Testamento, a partir do Novo Testamento, eu pelo menos imagino e creio que assim seja por alguns autores que nós lemos, que depois de Jesus Cristo, o apóstolo Paulo, ele foi o maior expoente da doutrina cristã depois de Jesus Cristo, né? Porque o apóstolo Paulo aprendeu com Cristo. Tudo que o apóstolo Paulo nos deixou, ele aprendeu diretamente de Cristo, porque Cristo entregou a ele. E é sem sombra de dúvida, inegavelmente, um dos maiores nomes do Novo Testamento no que diz respeito à exposição da palavra de Deus e à doutrina que ele deixou para nós, tendo-a recebido de Jesus Cristo. E sabem o que é interessante, irmãos? O apóstolo Paulo, com toda esta importância, com toda a magnitude da sua importância para o povo cristão, para o cristianismo, o apóstolo Paulo usou para ele mesmo um título que pouquíssimas pessoas teriam coragem de utilizar. Nós temos na Bíblia alguns exemplos interessantes, de títulos que foram dados a alguns personagens. Por exemplo, Abel, ele teve um título como sendo aquele que depois de morto ainda fala, em razão do seu testemunho. Davi tinha um título também, Davi, um homem segundo o coração de Deus, apesar das falhas que cometeu. Nós temos, por exemplo, Moisés, aquele que fala face a face com Deus, e outros mais, Salomão, por exemplo, o título de o homem que tinha a maior sabedoria já conhecida na face da terra, dado o encontro especial que teve com Deus, onde Deus passou para ele conhecimentos que ser humano nenhum jamais teve e jamais terá. E assim vai, outros tantos. No mundo por aí nós temos pessoas com títulos também, Pelé, por exemplo, o rei do futebol, Vasco, aquele que sempre é o vice, e vai por aí afora, Os vascaínos me dizem, mas é o título que o Vasco tem, é vice sempre. E eu queria perguntar a você, querido, você na sua vida e na sua relação com Deus, que título que você se daria? Qual o título que você se daria? Vejam o título que o apóstolo Paulo se deu. Em 1 Timóteo, capítulo 1, ele escrevendo a Timóteo, ele diz o seguinte, a partir do verso 12, nós vamos permanecer sentados, com toda a reverência à leitura da palavra do Senhor. O apóstolo Paulo falando, dou graças a Jesus Cristo nosso Senhor, que me deu forças e me considerou fiel, designando-me para o ministério,
A mim, que anteriormente fui blasfemo, perseguidor e insolente, mas alcancei misericórdia, porque eu fiz por ignorância na minha incredulidade. Contudo, a graça de nosso Senhor transbordou sobre mim, com fé e amor que estão em Cristo Jesus. Esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Vejam que coisa interessante, irmãos. O apóstolo Paulo se deu o título de ser o pior dos pecadores. Ele não se deu um título de ser um grande expoente das verdades cristãs. Ele não se considerou um mestre, embora fosse um mestre dotado de grande conhecimento e sabedoria das leis e da dinâmica das práticas religiosas da época. Ele não se deu um título de um poliglota, por exemplo, uma vez que era culto, tinha muito conhecimento, foi ensinado aos pés do grande Gamaliel, falava diversas línguas. Ele não se deu nenhum desses títulos, embora os tivesse, mas afirmou dele mesmo: de todos os pecadores, eu sou o principal. Vejam que coisa extraordinária. O apóstolo Paulo olhava para si mesmo e, a despeito de todo o preparo que tinha, a despeito de ser um apóstolo chamado diretamente por Cristo, ele diz dele mesmo: eu sou o pior dos pecadores. Querido, que título que você se daria diante de um Deus santo e poderoso como é o nosso? E ele prossegue falando: mas por isso mesmo alcancei misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus, demonstrasse toda a sua grandeza e a sua paciência, usando-me como um exemplo para aqueles que nele haveriam de crer para a vida eterna. Assim, ao Rei eterno, o Deus único, imortal e invisível, sejam honra e glória para todo sempre. Amém. Que coisa extraordinária, não é mesmo, irmãos? Que ensinamento que o apóstolo Paulo nos dá neste texto. Ele nos traz algumas lições nas quais nós devemos meditar. Uma dessas lições é o seguinte, que qualquer um de nós, qualquer ser humano, qualquer homem, qualquer mulher, por pior que seja a sua condição, ele pode ser salvo por Cristo. Vejam que o apóstolo Paulo, ele se diz ser o principal, o pior dos pecadores, por causa da história de vida dele. O apóstolo Paulo foi talvez o pior realmente dos perseguidores da igreja cristã. Há vários relatos, tanto em Atos como em Coríntios e em outros textos bíblicos, que mostram as atrocidades que o apóstolo Paulo praticava contra os cristãos. O próprio Estevão, por exemplo, que foi morto apedrejado, Paulo não só consentiu, como participou, acompanhou a morte de Estevão, autorizando que tudo fosse feito. O apóstolo Paulo, ele tinha cartas, do sinédrio, das autoridades judaicas, para entrar nas sinagogas, prender homens e mulheres, impor a essas pessoas cristãs, um sacrifício terrível, castigá-las severamente, procurando fazer com que elas desistissem da fé cristã. E ele fez isso várias vezes, e há relatos que dizem que ele invadia casas de cristãos e arrastava homens, mulheres, crianças para prendê-los e, por fim, levá-los a julgamento e à morte. Por isso, Paulo olhava para trás, para a sua vida e dizia: eu sou o pior dos pecadores, porque eu persegui a igreja de Cristo. Mas ele vem mostrando para nós que, embora assim fosse, a graça de Cristo o alcançou. Então, ele nos mostra que não há pecador, não há homem, não há mulher, não há jovem, não há adolescente, que por pior que seja a sua condição, não possa ser salvo.
Cristo pode salvar e transformar qualquer um, independente da sua situação pessoal, independente do que fez no passado, independente das suas escolhas pessoais que já aconteceram na sua vida. A graça de Cristo, quando alcança, ela é capaz de transformar a vida humana. Da mesma forma que o apóstolo Paulo, que era um homem terrível, era uma pessoa má, era uma pessoa cruel, né? Em razão da sua ignorância, da mesma forma como ele foi alcançado e alcançou transformação, qualquer um que esteja disposto a crer em Jesus pode ser transformado. Pode ser um alcoólatra, um drogado, uma prostituta, pode ser um homossexual, pode ser qualquer um. Se ele crer em Cristo, aceitar a palavra e crer e colocar a sua vida nas mãos de Deus, Deus pode trabalhar aquele coração e pode transformar aquela vida. Vejam, irmãos, os irmãos conseguem imaginar que algum dos conhecidos de Paulo, do apóstolo Paulo naquela época, que eram seus companheiros, né, de perseguição à igreja, companheiros de sinédrio, companheiros das práticas religiosas daquela época, poderiam imaginar que o apóstolo Paulo se converteria ao cristianismo? Eu duvido que algum deles pensasse nessa possibilidade. Pelo contrário, eles deviam pensar, o apóstolo Paulo... Saulo, na verdade, Saulo vai ser um grande perseguidor e um grande membro do Sinédrio, pelo trabalho que presta à comunidade, perseguindo e matando cristãos. E para surpresa de todos eles, de repente, eles veem o apóstolo Paulo, pregando o evangelho. Então lá em Atos 9, 21, há um registro muito interessante, que diz o seguinte: alguns depois, vendo, né, o antigo Saulo, agora apóstolo Paulo, pregando o evangelho, eles dizem o seguinte: Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Todos os que ouviam ficavam perplexos e perguntavam: ora, não é este o homem que procurava destruir em Jerusalém aqueles que invocavam o nome de Jesus? E não veio para cá justamente para levar essas pessoas, aqueles do caminho, presos aos chefes dos sacerdotes? Todavia, Saulo se fortalecia cada vez mais e confundia os judeus que viviam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Vejam que transformação extraordinária. Aquele que perseguia, aquele que odiava o cristianismo, agora defende o cristianismo e prega a Jesus como Senhor e Salvador de todas as vidas. Paulo odiava a igreja e acrescentava a esse pecado, a essa conduta terrível, os crimes que cometiam contra mulheres, contra homens, contra jovens cristãos, procurando dissuadi-los da fé e até, se for possível, levá-los à morte. Mas ele teve um encontro com Cristo e, mesmo sendo o pior dos pecadores, Jesus o libertou deste sentimento, deste pensamento, deste pecado terrível. Então, nós aprendemos aqui que não importa a condição humana em que a pessoa se encontra, não importa o passado que a pessoa teve, não importa nada do que ela tenha feito, se ela crer em Jesus e entregar a sua vida, Jesus Cristo vai transformá-la. Nós podemos ver também nesse texto que qualquer pessoa, qualquer homem, qualquer mulher, pode alcançar misericórdia da parte de Jesus Cristo. Jesus Cristo não faz acepção de pessoas. Jesus não é um Jesus de grupos. Jesus não é um Jesus de castas. Jesus é um Jesus de todos. Jesus é um Jesus que derrama misericórdia sobre todos, sobre qualquer um que se achegue a Ele. A palavra de Deus nos diz: achegai-vos a Deus em momento oportuno, para que Ele derrame graça sobre vós. E Paulo alcançou isso. Ele merecia alguma coisa da parte de Deus? Se nós formos olhar com os olhos humanos, o que ele merecia é um raio lá de cima fuzilando ele, né? Para ele virar pó. Mas ele teve da parte de Jesus misericórdia. Jesus derramou misericórdia sobre a vida dele, porque Jesus não
considerou, Jesus não levou em conta, como diz a palavra de Deus, os tempos da ignorância dele. Então há pessoas que vivem pensando, puxa vida, mas eu não posso entregar minha vida a Cristo, eu não posso ter um encontro com Cristo, porque eu já fui isso, eu já fui aquilo, eu já fiz assim, eu já fui assado, eu fui da religião A ou da religião B. Mas Deus e Jesus Cristo não levam em conta os tempos de nossa ignorância da sua palavra, antes do encontro com Ele. Quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, o nosso passado é apagado e Deus derrama misericórdia. E Deus não derrama um pouquinho de misericórdia, não é um conta-gota que Deus vai derramando. Não, Deus derrama misericórdia, derrama graça, em grau suficiente para transformar a vida, porque foi o que aconteceu com o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo experimentou toda a graça de Cristo, uma graça que veio, que lavou a sua vida, que apagou os seus pecados e que deu a ele uma nova oportunidade, uma oportunidade de recomeçar a caminhada de sua vida, recomeçar com novos propósitos, com novos ideais, porque ele estava recomeçando com Cristo. E nós, irmãos, podemos ser instrumentos de Deus para isso, para levar outras pessoas a experimentarem aquilo que nós já experimentamos, embora possamos olhar para trás e possamos ver que este título que ele se deu é um título também para nós. Nós também éramos o pior dos pecadores, mas Cristo nos alcançou, Cristo nos transformou e devemos lutar para levar outros a esse encontro com Deus. Daí a importância de nós testemunharmos, daí a importância, irmãos, de vivermos uma vida de acordo como Deus quer que vivamos. Daí a importância de estarmos na igreja. Vimos ao culto quarta-feira, vimos ao culto domingo, vimos ao culto domingo pela manhã, domingo à noite, nos envolvermos com as atividades da igreja, trazendo outras pessoas para que experimentem aquilo que experimentamos. Sabe, irmãos, eu olho aqui para a nossa igreja e vejo muitos irmãos que já passaram por aqui, né, irmãos com uma vida extraordinária, irmãos. Eu lembro, por exemplo, do irmão João Leite. Muitos irmãos aqui devem se lembrar, do falecido irmão João Leite, uma pessoa que era envolvido com macumba, com umbanda, com trabalhos terríveis que ele contava. O irmão João Leite era muito amigo de meu pai, e ele ia muito lá em casa aos domingos almoçar, e nós estávamos lá, e ele ficava contando as coisas que ele fazia, nas suas práticas religiosas, naquilo que ele acreditava, nos tempos da ignorância, e coisas terríveis que ele fazia. Mas ele um dia foi convidado por alguém e veio à igreja. E quando ele veio à igreja e ouviu a mensagem, ele falou, caramba, essa mensagem é para mim, eu quero conhecer esse Cristo, eu quero abandonar esse passado terrível que eu tive, porque essas coisas nunca trouxeram para mim felicidade ou alegria. E ele entregou a sua vida ao Cristo, e era um homem simples, mas era um cristão, irmãos, maravilhoso, um cristão fervoroso, um homem de Deus. Estava sempre aqui e trouxe outras pessoas a Cristo também, porque ele convidava muitos para vir à igreja. E tantos outros que nós poderíamos citar, que por aqui já passaram, deixando para nós esse exemplo maravilhoso. Então, irmãos, participemos da vida da igreja. Venhamos ao culto, tragamos nossas Bíblias. Convidemos pessoas, abracemos aqueles que chegam aqui. A gente ainda está com esse negócio da pandemia, mas já está melhorando. E a nossa igreja é uma igreja que recebe as pessoas, que abraça as pessoas. É importante que as pessoas entrem aqui para cultuar e sintam-se acolhidas, porque aqui é o lugar onde o amor de Deus é derramado sobre as vidas. E uma última lição que nós vemos neste texto é que qualquer um de nós pode passar de uma pessoa totalmente afastada de Deus, longe de Deus, uma pessoa totalmente com uma conduta totalmente pecaminosa, a um exemplo. Vejam o apóstolo Paulo, né? Quem olhasse para ele falaria, caramba, isso aí não vale nada. Olha o que ele fez, quantas pessoas ele levou à morte, quanta crueldade ele praticou, quantos erros cometeu. Certamente não faltariam quem o julgasse para apontar os seus erros.
Mas Deus faz assim, Deus pega a vida, Deus trabalha naquela vida, e a pessoa, por pior que tenha sido a sua existência, ela pode passar a ser um modelo de vida cristã, um modelo de fidelidade a Deus, um exemplo a ser seguido. Foi isso que aconteceu com o apóstolo Paulo, quando ele teve um encontro com Deus. E ele mesmo depois falou: olha, vocês devem seguir o meu exemplo. Vejam a autoridade moral e a autoridade espiritual do apóstolo Paulo. Ele falou em um tempo atrás: eu fui o pior dos pecadores. Agora ele fala para aqueles a quem ele doutrinava: sigam o meu exemplo, porque eu sigo o exemplo de Cristo. Se vocês seguirem o meu exemplo, vocês estarão seguindo o exemplo de Cristo. Vejam como a vida é transformada. O apóstolo Paulo, aquele que era o pior dos pecadores, agora ele é um ícone no mundo cristão. Agora é um exemplo a ser seguido. Quem não gostaria de ser como o apóstolo Paulo, né? O grande doutrinador, o grande desvendador das doutrinas cristãs, o grande sustentador das doutrinas cristãs, o grande explicador das doutrinas cristãs. Qualquer um gostaria, porque ele teve um encontro com Deus, abandonou, perdeu completamente a sua natureza pecaminosa, tudo aquilo de errado que fez, e partiu para um recomeço com Cristo, com o Senhor Jesus, e passou de um péssimo exemplo para ser um dos maiores exemplos de vida cristã que nós conhecemos, a ponto de passar de ser de perseguidor a ser então perseguido, a ser preso, a ser chicoteado, né? O apóstolo Paulo falou: olha, vocês estão reclamando, eu recebi lá 2 quarentenas de açoite mais 2, porque sou cristão agora, me prenderam, me açoitaram, eu apanhei, eu fui apedrejado, eu fui perseguido, e por fim na sua vida ele falou: a minha vida já está sendo derramada, o meu sangue está para ser derramado em honra ao nome de Jesus Cristo. Vejam que coisa, irmãos, que transformação maravilhosa a do apóstolo Paulo, a partir de um encontro real e verdadeiro com Cristo. Não há impossível para Deus. Cada um de nós pode olhar para a situação pessoal vivida e dizer: mas para mim não tem jeito. Para mim não tem jeito. Mas olha, há jeito. Para Jesus sempre há jeito. Se eu crer nessa mensagem, se eu crer no nome de Jesus, se eu entregar a Ele a minha vida, se eu falar com Ele: Senhor Jesus, eu quero a Tua bênção, eu quero a Tua graça. Para Jesus não há impossível, porque Ele vem, Ele limpa o coração, Ele dá sossego à alma, Ele dá descanso ao coração, Ele traz conforto à alma e dá a oportunidade de um recomeço com Ele. Isto não aconteceu só com o apóstolo Paulo, isso acontece sempre, aconteceu aqui, como eu disse, com muitos irmãos, e pode acontecer com cada um de nós. Mas é preciso que nós queiramos isso. E o apóstolo Paulo, depois de toda essa vida, né, de perseguição à igreja, ele foi um homem que rendeu glórias a Deus, que reconheceu o poder de Deus e deu a Deus a glória que somente a Deus é devida. E somente faz isso quem tem um encontro com o Senhor. O principal dos pecadores, o perseguidor da igreja, aquele que autorizava a morte de cristãos e que consentia na morte, vem agora e dá esse belíssimo exemplo, rendendo graças a Deus. Aí, tanto que ele encerra esse texto dizendo, né: assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, ao Deus único, seja a Ele a honra e a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Até aquele que persegue o cristão, até aquele que rejeita Deus, se ele se deixar tocar pelo poder divino, ele pode vir a render glória a Deus, ele pode vir a render graças a Deus, ele pode vir a cultuar a Deus e a entregar a sua vida a Ele, porque Deus, Ele pode fazer transformações maravilhosas na vida daquele que a Ele se rende.
quando Deus teve um encontro, mandou, né, quando o Senhor Jesus foi ao encontro do apóstolo Paulo e perguntou a ele: Paulo, Paulo, por que me persegues? Paulo falou: quem és tu, Senhor? E ele falou: eu sou Jesus, a quem tu persegues. O apóstolo Paulo ali, ele se rendeu, ele não resistiu, ele não saiu correndo, ele não fugiu da presença de Deus, ele reconheceu que a vida dele não valia nada, mas que ela poderia ser transformada se ele se entregasse a Jesus, e foi isso que aconteceu. Naquela hora, ele se rendeu ao Senhor, ele entregou a sua vida ao Senhor, e Deus fez essa transformação maravilhosa. Por isso, irmãos, nós devemos ter esse compromisso de anunciar este Jesus, de quando cultuarmos aqui, cultuarmos o Jesus que está vivo, o Deus que está vivo, o Deus que atua nos corações, o Deus que atua nas vidas, o Deus que transforma vidas, o Deus que leva a paz aos corações e leva a certeza da vida eterna e da salvação em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, apesar de dar a si mesmo um título que ninguém gostaria de ter, nos mostra que esse título já pertenceu a muitos de nós e pertence a muitos de nós, mas ao mesmo tempo ele nos mostra que apesar deste título, as misericórdias de Deus não faltam sobre nossas vidas, e nós podemos assim ter as vidas transformadas e caminhar com Deus em paz e em segurança, na certeza de que o amor de Deus cobre os nossos pecados, que o sangue de Cristo cobre os nossos pecados e nos dá uma nova oportunidade para recomeçarmos. Esse é o convite de Deus para cada um de nós, que recomecemos, mas que recomecemos com Ele. Porque não há caso perdido. Não há caso perdido para Jesus. Porque Jesus vem e trata, Jesus vem e acolhe, Jesus vem e abraça, Jesus vem e dá forças, renova a esperança. E quando nós caminhamos com Jesus, as nossas forças são renovadas, porque temos a certeza da sua presença conosco. Vamos abaixar as nossas cabeças, irmãos, e vamos orar nesta hora. Senhor, nós queremos te agradecer, ó Deus, pela riqueza da tua palavra, pela verdade, ó Deus, que a tua palavra encerra, pelos ensinamentos dela. Queremos te agradecer, ó Deus, porque pela tua palavra nós cremos, ó Deus, que as nossas vidas serão transformadas um dia para estarmos contigo nos céus, ó Deus. Queremos te agradecer, ó Deus, porque um dia muitos de nós aqui tivemos um encontro transformador contigo e caminhamos, ó Deus, com essa certeza, com essa firmeza e com essa esperança. Mas te pedimos, ó Deus, também que aqui nesta noite, se houver alguém aqui que ainda não tem essa certeza, ó Deus, que ele possa tomar esta decisão e possa convidar a Jesus, né, para que tome conta da sua vida, para que entre em sua vida, tome conta do seu coração e derrame graça e perdão e derrame, ó Deus, a possibilidade de um recomeço contigo. Cuida, ó Deus, de cada coração, cuida de cada vida, dá a tua bênção, dá a tua graça, dá o teu perdão e dá-nos, ó Deus, a todos nós a alegria de te servir, pois é isto que te pedimos para a honra e para a glória do teu nome. Amém, Senhor. Amém. Obrigado.